E a sétima ou sétimo episódio do Pod Padrão, o podcast do portal de notícias Policial Padrão, já está no ar. Sempre assim, às terças-feiras, às 19 horas ou às 7 horas da noite, nós estamos aqui para bater um papo, para trocar ideias, para interagir, para fazer uma resenha, sempre com um entrevistado especial. E não é diferente hoje. O podcast Pod Padrão tem também a oportunidade de você que nos assiste pelo Facebook, pelo YouTube, você pode participar mandando suas perguntas, fazendo seus comentários. Isso que é interessante, porque a gente gosta de interagir com você. Aqui do meu lado, o Lucas Pereira, que ele, junto com a gente, vai ajudar a conversar com esse entrevistado de hoje, com esse convidado de hoje, que também é muito especial. O Tenente Coronel Adriano Daniel, comandante do 19º Batalhão de Polícia Militar do Interior. Eu quero agradecer a sua participação, ter aceito o nosso convite, e é uma honra tê-lo aqui para a gente bater um papo, para a gente fazer essa resenha aqui nesse podcast. Muito obrigado. Boa noite a todos os espectadores do podcast, né? Primeiramente agradecer a Deus por estarmos todos reunidos aqui. E já vou contar uma novidade para todos aqui presentes, né? Está sendo a estreia do meu primeiro podcast aqui na minha carreira, né? Seja bem-vindo. Hoje é algo novo, Boa. Então que bacana. Então, Vargas Filhos, muito obrigado pelo convite. O Luquinha, que também está aqui, tá? Eu também agradeço. E para mim é uma honra estar representando aqui a nossa Polícia Militar para falar, né, para a comunidade e agradecer e parabenizar pelo trabalho de vocês aqui na região. Lucas, convidado mais do que especial, né? Demais. O comandante do 19 abrange aí 5 cidades que a gente cobre, né? Americana, Santa Bárbara, Cosmópolis, Engenheiro Coelho e Arthur Nogueira. Uma responsabilidade inexplicável. E ele, com maestria aí, ele faz todo esse trabalho aí junto com os policiais de cada cidade. Eu gostaria de agradecer novamente por estar aqui e falar pro pessoal, vamos curtir, comentar, compartilhar, manda um comentário que é muito importante pra gente conduzir aí as perguntas na entrevista e ele vai tirando as dúvidas, né? Tem muita gente aí que tem dúvidas sobre segurança, sobre qualquer área da polícia, com certeza ele vai saber explanar bem pra gente. E o 19 acho que faz muito parte da sua vida, né? Afinal de contas, com 19 anos, o senhor ingressou na academia da Polícia Militar. Já faz um tempinho, né, Vargas? Esse ano estou fazendo 30 anos de carreira, graças a Deus. Para mim está sendo um presente enorme estar trabalhando no 19º. E coincidências à parte, hein? Minha primeira unidade em que eu trabalhei foi o 19º-M, na Zona Leste de São Paulo. E hoje, né, praticamente no final da carreira, Deus preparou que eu chegasse ao topo, né, aqui no 19I. Em Americana, que eu tenho uma história, um vínculo com a Americana que eu descobri recentemente. O meu trisavô, a certidão de batistério dele é aqui de Americana. Olha que bacana, né? E foi uma surpresa estar vindo aqui para Americana e também saber que eu tenho esse laço. Eu descobri depois que eu estava aqui. Não é porque minha família está buscando a cidadania italiana. Afinal de contas, o meu trisavô é de Frisanco, da Itália, né? E o meu bisavô, na verdade, tem uma passagem por aqui quando veio ao Brasil. Aí, conversando com meu primo e com o advogado que cuida da causa, e aí ele falou para mim, você sabia que seu bisavô, você está em Americana, a certidão de batistério dele é de Americana? Falei, caramba, né? Que bacana. Então eu já tenho um vínculo também com a Americana. Verdade. Eu estou fazendo um ano aqui já em Americana e para mim está sendo uma surpresa muito boa, está sendo muito agradável. Fui muito bem recebido aqui. Tenente Coronel, é mais fácil comandar ou ser comandado? Olha, eu costumo dizer o seguinte, inclusive para os jovens. Meu filho, inclusive, que deve estar assistindo aqui agora. Meu filho, pai, eu quero ser comandante. Falei, bacana. Você tem que fazer o barro branco, no caso, né? Estudar, prestar o concurso para ser um comandante.
Só que para você ser comandante, para aprender a comandar, você primeiro tem que aprender a servir. Servir. Em qualquer esfera. Se você não aprender a servir, você não consegue ser comandante, né? E isso tem que ser inerente ao ser humano. Qualquer pessoa que queira liderar, ela tem que aprender a servir. E quando a gente faz a academia de Polícia Militar do Barro Branco, que são 4 anos de academia, nós aprendemos lá a servir, principalmente, para que a gente possa aprender a comandar. Afinal de contas, nós temos a responsabilidade de estar cuidando de homens, pais de família, que cuidam da segurança pública. A Polícia Militar, eu costumo dizer, que é a última barreira entre o bem e o mal. Nós somos uma das únicas instituições que tem como juramento sacrificar a própria vida em prol de uma pessoa que sequer a gente conhece. Então, os nossos policiais militares são anjos de Deus aqui na Terra, que trabalham por vocação. Então, para ser comandante, hoje eu sou comandante? Sim, e eu nunca esqueço de agradecer a Deus por isso. Mas todos os dias eu peço saúde e sabedoria para tomar as minhas decisões, para que eu possa viabilizar o trabalho dos meus policiais militares, que eles sim é que fazem ter a tranquilidade e a paz pública na nossa região, no estado e no nosso país. Aos 19 anos de idade, quando o senhor ingressou na academia, o senhor tinha sonhos, Sim. projetos, buscava realizações. Hoje, o senhor conseguiu muito disso, o senhor avançou nesses sonhos, o senhor realizou os sonhos, esses projetos que o senhor tinha, o senhor conquistou? Olha, meu maior sonho era realmente ser oficial da Polícia Militar. Eu comecei a sonhar quando eu tinha 14 anos. Naquela época não tinha internet. Né? O meio de comunicação qual que era? Uma TV canal aberto. Sim. E os filmes que a gente assistia. Coincidências, né? Tem um filme que foi lançado recentemente, que é o Top Gun 2, né? Meu filho até assistiu comigo. O filme que me estimulou, por exemplo, a seguir a carreira militar foi esse filme. Olha que bacana, né? Que hoje está sendo lançado pela segunda vez. Então foi o estímulo. Por quê? A minha pretensão sempre foi ser militar para o quê? Salvar pessoas, proteger pessoas. Foi por isso que eu escolhi a Polícia Militar como carreira. Então, para mim, ter entrado na Polícia Militar, na Escola de Comandantes, que é a Academia de Polícia Militar do Barro Branco, para mim já é um sonho realizado. Porém, não para por aí, né? Depois de ter adentrado a Academia do Barro Branco, aí nós temos toda a carreira que a gente vai galgando até chegar ao posto máximo, que é coronel. Mas daí são muitas lutas que aí a gente, quem quiser perguntar, eu vou contando as minhas histórias, que graças a Deus, Deus sempre guiou o meu caminho para que eu chegasse até aqui bem, e eu juntamente com a minha família. Então, conte uma dessas histórias. O senhor que aos 14 anos, aquele menino sonhava em salvar vidas, salvar pessoas, em chegar aonde o senhor já chegou. Conte uma dessas histórias de salvamento que te marcou, ou que uma das que marcaram a sua carreira. É o legal na Polícia Militar, né? O nosso policial militar que está nas ruas, eles fazem uma gama de serviços, né? O nosso policial, na minha opinião, eu falo para o meu filho, é o meu maior herói aqui nessa terra. Hoje, se eu tenho entusiasmo para trabalhar, é graças aos meus policiais militares pelo trabalho que eles exercem. Isso eu nunca deixo de falar. Os nossos policiais estando nas ruas, imagine, eles se deparam com todo tipo de ocorrência. Qualquer das uma, mais né? graves, qualquer uma. Seja de salvamento, seja de uma ocorrência de gravidade, em que você tem que trocar tiro com bandido. Quantos policiais já não perdemos? No Brasil, em média, até um tempo atrás, era um policial morto por dia. Tá? Mas quantas ocorrências? Tem uma, em específico. Eu sou uma pessoa que sempre busco muito a Deus em minhas atitudes. Eu vou contar uma que foi muito especial. E não está ligado diretamente à ação da Polícia Militar. Mas como a gente se depara com algumas situações, né, está ligada diretamente com a população, então olha só a ocorrência. Eu era tenente, lá na Zona Leste de São Paulo. E lá, numa das escalas, era eu e meu motorista, jogaram na rede de rádio
que houve uma troca de tiros com um bandido lá no ABC Paulista. Como eu trabalhava na região de São Mateus, Itaquera, Guaianazes, São Mateus, e um dos bandidos que trocaram o tiro teria fugido, teria sido baleado. Então o que seria natural? Hospital. Que a gente, isso aí, Luquinha, que a gente procurasse nos hospitais, ver se encontrasse alguém o quê? Baleado. Bom, aí começamos a procurar nos hospitais, tal, não encontrou um bandido. Quando eu estava saindo do hospital, e meu motorista, eu encontrei um pai desesperado na porta do hospital chorando com um filho no colo. Uma criança de 10 anos, um sangramento na cabeça, ele desesperado. E aquilo tocou meu coração. Eu falei, poxa, o que aconteceu? Meu filho, eu deixei a arma em cima do armário. Ele foi lá, pegou aquela arma e, brincando com um coleguinha de roleta russa, deu um tiro na própria cabeça. Não esqueço até hoje, Luquinha. O tiro entrou aqui e saiu do outro lado. E aquele pai desesperado, né? E a gente, quando vê uma criança numa situação dessa, a gente se compadece. Sim. Demais. Olha, chegou a arrepiar. E foi uma ocorrência que eu falei assim, Senhor Deus, né? Eu, como policial, o que eu posso fazer para ajudar esse pai? E eu lembro até hoje que essa criança foi colocada numa maca e foi levada para dentro do hospital. A gente estando fardado, a gente tem acesso ao hospital. Isso faz uns 25 anos, hein? Eu ia perguntar qual que era a idade. Faz 20, 25 anos. Eu era tenente na época. Eu era segundo tenente, o primeiro tenente recém-promovido. Essa criança deitada na maca, chegaram vários médicos. E realmente, olhando aquela criança, eu olhando, a gente julgava da seguinte forma. Poxa, não vai ter mais salvação. A criança, num certo momento, cheio de médicos e residentes, né, tocava na criança e falava, ó, é só uma questão de tempo. Num certo minuto, essa criança deu um grito. Mas não foi um grito de dor, foi um grito de socorro. E mesmo assim, os médicos continuaram na mesma. Falaram, era uma questão de tempo. Eu vi aquilo, me sensibilizei. Falei, poxa vida, né? De repente, para a ciência não teria salvação. Mas nós temos um Deus que tudo pode. Eu cheguei para esse pai e falei assim, pai, corre atrás do neurocirurgião urgente. Senão o seu filho vai ficar naquela maca. E o seu filho, ele vai perecer naquela maca. Aí eu contei isso pro pai e tal, ele correu atrás do neurocirurgião e eu fui embora, porque eu tinha muitos afazeres. Eu era tenente, comando da Força Patrulha, numa região de São Mateus, Itaquera, Guaianazes, né? Cidade de Tiradentes. Ali era mais de 1 milhão de habitantes, com 5, 6 viaturas para cuidar na época. E continuei com as minhas atividades. Cheguei à noite no quartel, que eu dormia no quartel, tenente, morava no interior, na cidade de Descalvado, inclusive. Cheguei no quartel à noite e eu dobrava o serviço na época, né? Trabalho de manhã à tarde, para depois chegar no outro dia, entrar às 5 horas da manhã, enfim. Aí chegou no quartel, eu dobrei os meus joelhos e falei, Senhor Deus, e aquela criança? Né? E a situação dela? Bom, fui dormir, logo em seguida, depois de 5 horas de sono, acordei para iniciar meu trabalho. Eu cheguei, motorista, vamos passar naquele hospital novamente? O hospital era o hospital lá de São Mateus. São Mateus ou Itaquera, ou Santa Marcelina, se não me engano. Eis que eu fui para o hospital. Cheguei lá, escuta, eu queria saber daquela ocorrência, daquele garoto que entrou aqui, que deu entrada, né, com um tiro e tal. Ele falou, sobe naquele quarto tal. Quando eu subi naquele quarto, entrei naquele quarto, Vargas, Luquinha, o pai, quando me viu, ele me deu um abraço tão grande. Falei, o que aconteceu? Muito obrigado. Dá uma olhada aqui, o filho vivo, deitado na maca, consciente, só que no lado esquerdo do corpo paralisado. Haja vista a lesão no cérebro. Aquilo me sensibilizou. A gente fala de salvamento, aproveitando o momento aqui, já que você fez essa pergunta para mim, a gente nunca pode esquecer em nossas atividades e também buscar a Deus. Porque a gente lida com todo tipo de coisa. E não parou por aí. Cumprimentei o garoto. Passou vários dias, um mês. Eu estava no quartel, de repente, um telefonema do serviço de dia. Um policial, tenente, tem um tal de Ronaldinho querendo falar com o senhor. Eu falei, Ronaldinho? Quem que é esse Ronaldinho querendo falar comigo, né? Aí esse Ronaldinho, atende o telefone, né?
Quem tá falando? Ronaldinho. Ô, Tenente Daniel, o senhor não lembra de mim? Aquela voz de criança. Eu falei, não. Eu sou o Ronaldinho, tomei um tiro na cabeça. Eu vim aqui para te agradecer, tenente. Aquilo arrepiou. Eu falei, mas quem sou eu para você me agradecer, menino? Né? Essa obra é de Deus, não é nossa, né? Passado um tempo, acho que uns 2, 3 meses, eu costumo entrar em hospitais, mesmo fardado, né? De repente, visitar algumas pessoas, né? Pessoas que estão doentes. Nós, policiais militares, temos esse costume. Quer queira, quer não, a gente fardado chama atenção, né? Alivia de alguma forma. Por coincidência, eu entrei num local no hospital, tinha lá um local, uma sala de fisioterapia grande, encontrei com o seu Ronaldinho, por coincidência, novamente. Ele estava vivo e andando. E eu queria tinha voltado a funcionar a parte que tinha parado. Tudo, fazendo fisioterapia para que isso acontecesse, já estava bem melhor. Então, até estou aproveitando esse momento, porque depois disso eu nunca mais vi esse garoto. Agora, já pensou? Já pensou aqui agora? Eu estou na câmera certa? Estou, né? Se de repente o Ronaldinho, isso chega até ele, e ele lembra dessa ocorrência, né? E de repente fala, pô, eu tô aqui, eu ficaria muito feliz, porque a gente nunca teve mais contato, na época não tinha site de relacionamento. 25 anos atrás, tá? Então foi um salvamento, na verdade, por Deus que eu estou contando, porque nós não somos nada aqui nessa terra, né? Mas quantas ocorrências a gente teve, né? Eu acho que na minha atividade como policial militar, acho que o maior número de prisões que eu realizei foi com relação a traficantes, né? Eu sempre procurei trabalhar no combate ao tráfico. De duas formas. Da forma repressiva, como da forma preventiva. Repressiva, prendendo os traficantes. E preventiva, o Luquinha já conhece, que eu tenho o maior carinho, que é o Proerd. Na caneca. Né? Tá aqui, ó. Até ganhei esse presente aqui, ó. Tá? Essa caneca aqui, muito obrigado. Deus abençoe com muito carinho. O Luquinha que me deu, com o meu nome do Proerd. Sou proerdiano, fui um dos primeiros proerdianos aqui no estado de São Paulo. E aqui no nosso batalhão está sendo diferente como nos demais que eu passei. Aqui nossa meta, Luquinha, viu, Vargas? É alcançar 100% das crianças do 5º ano do ensino fundamental com o nosso Proerd. Onde nós temos um policial militar toda semana em sala de aula. A gente já viu a diferença na formatura. É totalmente diferente, um negócio... Eu, pelo menos, do tempo que eu tô aqui, nunca tinha visto. A formatura daquele jeito, juntar todo mundo, várias escolas, foi um negócio... Foi bacana, né, Luquinha? É uma nova... E marca a criança, né? Marca. Esse é o objetivo, Luca. O objetivo do Proerd é isso, plantar uma semente na cabeça da criança. Já entramos no assunto do Proerd, né? Ou seja, os traficantes, e essa faixa etária é estratégica, viu? É um programa criado nos Estados Unidos, chama-se DARE lá. Né? A sigla DARE. Porque é nessa faixa etária que a criança vai ser vítima em potencial de um traficante. Sim. Onde o nosso policial chega antes. Quero aproveitar, né, dar um abraço meus policiais do Proerd aqui, né? O Lima, o Renan, o Marcelo, a Gi, que trabalham com muito carinho aqui. E essa formatura, como bem lembrou o Luquinha, a gente criou um formato diferente. Uma dinâmica diferente. Onde todos os instrutores dos 5 municípios do batalhão, Americana, Santa Bárbara, Cosmópolis e Engenheiro Coelho e Arthur Nogueira, eles participam da formatura. Foi no Teatro Municipal, casa lotada, né, Luquinha? Nossa Senhora. Né? Aquele ambiente maravilhoso, com os pais presentes, onde com certeza marcou o Dia da Criança, onde nós fizemos todas as autoridades, inclusive, dançar no evento lá, né? Bem descontraído, né? E só complementando, quando o pai vai na formatura, ele também, ele coloca na cabeça dele que ele tem que continuar levando aquele conhecimento para a criança de influenciar a não ir para as drogas, listas ou ilícitas, né? É bom unir, né, a família com a criança lá na formatura. Compartilhar tudo aquilo, né? Importante, né? A criança levando do que com ela aprende pra dentro de certeza. casa, né? E é legal conversar com os pais, viu, Vargas, viu, Luquinha? Os pais dão feedback, né? Vários pais chegaram em mim e agradeceram. Poxa, tudo que acontece em sala de aula, meu filho chega entusiasmado em casa falando. É de repente, porque não é só drogas, é com relação à violência, bullying, pedofilia, que é um dos temas, inclusive, se quiser anotar aí, meu tema de dissertação de mestrado, prevenção à pedofilia pela internet. Eu criei um sistema de palestra para pais de alunos para prevenir. Mas, enfim, dentro do assunto com relação aos pais, é maravilhoso. Tem pai que chega e fala assim, poxa, agora eu entro no carro, o meu filho, se eu tivesse em cinto,
pai, coloca o cinto, pai. Olha que bacana, né? Bom. Se vê algum tipo de violência, ou seja, isso é um trabalho, né, Luquinha, dos nossos policiais militares, aqui do 19º, do estado de São Paulo. E aqui no 19º, realmente, é um trabalho, é um programa que eu apoio, né? Gosto de participar junto, porque a formatura do ProERD é o ato de coroamento de todo o trabalho. E ali a gente vê as crianças, né? O resultado daquilo é maravilhoso, é uma energia muito boa. E fica o convite, viu, Vargas? Boa. Na próxima formatura, então, você tá junto com a gente lá na mesa. Nossa. Já se prepara para dançar, né, Luquinha? Que lá todo mundo dança, né? Dança. Tá até comigo aqui o Barreto, né? Ele que é perdão, corintiano, tá aqui do lado, né? Eu ia falar isso. Eu posso deixar marcado já isso ou não? Ele trocou de time, pô. Trocou. Você falou que ele era palmeirense, mas ele é corintiano. Não, eu tenho uma foto, inclusive, aqui. Não sei se eu posso mostrar ao vivo. Manda pra Tainá que ela vai colocar aqui no... Ah, tá. Então, peraí. Eu vou mandar agora, então, né? Por isso que é bom fazer ao vivo, né? E aqui a gente fala e prova, né? Eu vou mandar pra Tainá, porque o Barreto é uma pessoa, eu também sou muito grato a Deus, porque ele é meu motorista, né? A gente sempre pede alguém para estar do lado, porque o motorista é uma pessoa muito importante. Porque ele que está conduzindo a viatura, é de uma responsabilidade tremenda o motorista de uma viatura policial militar. Né? Tem que ter uma energia parecida. Uma conexão. Uma conexão, energia parecida. Com certeza, né? É muito importante esse relacionamento, essa ligação, né? Porque nós estamos ali focados em fazer um bom trabalho, né? Estar atento a tudo. Inclusive o motorista num comando de batalhão, né? Por isso que eu tenho que agradecer muito e ter muita paciência. Porque eu estou numa viatura e eu estou ao mesmo tempo que, olhando a parte operacional, a parte administrativa, né? Cuidando das informações, de tudo que acontece na área do batalhão. Eu já estou abrindo aqui a foto, já está fresquinha para mostrar. Ele que agora é corintiano. Inclusive, falando em caneca, ele me presenteou com uma caneca. Adivinha de qual time? Já está com a Tainá já. Né? Ele que é uma pessoa formidável, recentemente, né, ele se casou, parabenizaram novamente, né, para a santa esposa dele. Né? Tá assistindo? Maravilhoso, então, tá? Parabéns, então. Parabéns, viu, esposa? Qual é o nome dela mesmo? A Ariane. Parabéns para ela. Né? Então, né? Fala... Lê no comentário aí, então tá desmentindo essa situação aí. Vamos lá, tá ficando mudo aqui porque tem pessoa que não dá um palpite, mas vamos desconsiderar aqui agora, né? O que importa é a foto que vai ser mostrada daqui a pouquinho. Até a mulher dele mudou pro Corinthians, né? Não, com certeza, acredito que sim, né? Mas eu acho que a mulher dele nem viu essa foto, viu? Ah, mentira. Então vai ver ao vivo. Com certeza. E uma coisa bacana, né? Nós estamos falando de futebol. Esporte é muito importante. E a polícia militar, dentro da filosofia de polícia comunitária, ela tem que estar cuidando do esporte, interagindo com a comunidade através do esporte. E nós fazemos isso. Dentro da instituição, como vocês já estão observando, tivemos a Copa Cabo Liba recentemente, jogos entre policiais militares, guardas municipais, OAB, e agora estamos com um projeto, Luquinha, viu, Vargas, futebol solidário. Boa. Já tivemos um jogo, que foi contra os bombeiros, e nesse jogo que a gente marca com instituições, tá? As pessoas que desafiam o time da Polícia Militar do 19º, que é o melhor time do qual eu sou o artilheiro, estou ensinando o Barreto a jogar bola, tá? Eles trazem alimentos pra gente durante o jogo. Aliás, o senhor joga em qual posição? Eu jogo de pivô, tá? Pivô. Não é à toa que eu sou atacante, falo de campo, salão, pivô, né? Não é à toa que eu sou o artilheiro do time, tá? Mas brincadeiras à parte, mas falando sério, esse futebol solidário, a gente arrecada alimentos. A gente aproveita. Importante. E por quê? Nós somos fomentados a praticar educação física. Isso é muito importante. Nossa tropa precisa disso. A nossa instituição preza por isso. Na verdade, todo mundo, né? Todo mundo é importante. Então, por que não? Se nós temos... Olha lá. Tá aqui, olha lá. Esse aqui é o Barreto, como pode olhar. Né? Ele me presenteando, falando assim, coronel, teria o prazer de trabalhar com o senhor, né? E tanto que o meu time agora do coração é esse. E quando eu falo isso para as pessoas, ninguém acreditava. Tá aí, está registrado. Né? Agora, parabéns, viu, Barreto? Está registrado. Okay? Tá registrado, tá aqui, ó, ao vivo. No jornalismo a gente diz assim, uma foto vale mais do que 1000 palavras. 1000 palavras, com certeza. Né? Então, tá aqui a foto, né? Olha, essa situação aqui, Bargas, vale mais que 1 bilhão de palavras, viu? Tá dizendo tudo, né? Olha lá que símbolo maravilhoso. Com certeza agora vai crescer aqui
Com certeza. A audiência. Tá? Com certeza, agora vai. Eu digo com letras maiúsculas que é um símbolo bonito, um símbolo maravilhoso. Né? Corintiano também, velho. Porque eu sou campeão mundial, né? Bicampeão mundial. Exatamente. Exatamente. Então né? isso é o mais importante. O tenente coronel Daniel, ele é o comandante do 19º Batalhão de Polícia Militar do Interior e é o convidado deste 7º episódio do Pod Padrão, o podcast do portal de notícias Policial Padrão. A gente está conversando, trocando ideias, fazendo uma resenha aqui importante do trabalho desse que agora comanda o batalhão, mas que começou lá aos 19 anos de idade e que tem o 19 na vida dele em momentos muito importantes. O senhor falava do PROERD agora. Quando da formação de uma turma do PROERD, aquele resultado que o senhor vê, que o senhor já até comentou aqui, a sensação que o senhor vê, as crianças ali com aquele resultado importante, aquele aprendizado que eles vão levar e compartilhar com a família, aquela sensação de ver as crianças aprendendo o que aprenderam no PROERD, é a mesma sensação que o senhor viu quando se deparou com o Ronaldinho? Exatamente. Você tem sensibilidade, Bargas. Exatamente. Quando eu vejo uma criança, me reporta Ronaldinho. São vários Ronaldinhos que eu estou ajudando nessa vida. Exatamente isso. Com certeza, muitas vidas estão sendo salvas. Eu contribuindo para que os nossos policiais, na ponta da linha, possam estar aplicando o PROERD. Eu já apliquei também, mas como oficial, não tem como a gente dar instrução. E é muito importante isso. Nós temos componente também de polícia militar nas escolas, através do esporte, futebol, não tinha como ficar fora. Né? Recentemente, nós fizemos um jogo da Polícia Militar na Escola Heitor Penteado. Inclusive, fica um abraço ao pessoal da Escola Heitor Penteado, que vão estar assistindo também. Nós marcamos um jogo com um campeão interclasse. Olha que bacana. Inclusive, o Barreto, ele foi aprender a jogar futebol comigo lá também, né? Jogou comigo lá no futebol. Marcamos um jogo. E estava lotada a escola com os alunos do ensino médio. E olha que bacana, os alunos torcendo para o time da polícia. E ao final, tirando foto com os policiais militares ali presentes, né, agradecendo, querendo prestar concurso para soldado da polícia militar. Ou seja, qual que é o objetivo? É ir lá jogar bola? Não. Mudar a ideia. É mudar a ideia, é trazer essas pessoas próximas, que nós sejamos a referência, que o policial, o soldado na ponta da linha, que todos nós somos soldados, viu? Eu sou soldado, o Luquinha todos nós somos soldados dessa polícia militar. Para que nós sejamos a referência desses alunos, dessas crianças, desses jovens, e não traficante. Então, esse é o objetivo, Luquinha. E isso a gente vê que está sendo conquistado. Tanto que agora também, além do futebol solidário, o próximo jogo provavelmente vai ser contra a OAB. Tá? Já estamos marcando. A Câmara Municipal também e assim por diante. E podemos também marcar contra o Pod Padrão, se tiver um time aí já. Mas tem uns 10 jogadores, dá para jogar um salão, né? Tem até o Rafa que está comigo aqui, que faz live no Pod Padrão, que joga muita bola, né? Ele é bola. Eu faço questão de jogar contra, né? Não, eu tô vendo aqui que o cara manja pra caramba, né? Comando, só dando um ênfase no que o senhor acabou de falar, né? De levar o policial para estar mais perto da criança, né? Até muda aquela ideia dos pais, né? De falar assim, ó, põe o cinto aí, senão a polícia vai prender você, vai, sabe? A criança acaba tendo medo. Aí se ela se perde na rua, alguma coisa, ela vê a viatura, ela fica com mais medo ainda, em vez de pedir ajuda. Exatamente. Né? É mudar essa visão. E nós temos conquistado. Por exemplo, imagina os alunos da Heitor Penteado. Escola pública, né? Sim. Escola que eu também já estudei, escola pública. Sim. Então o pessoal tem aquele certo preconceito. Hoje nós vamos lá, muito bem recebidos, alunos já me procuraram, querendo saber orientação, prestar concurso. Isso é maravilhoso e a gente vai voltar lá mais vezes nas demais escolas. Estou pretendendo em apoiar a fazer um campeonato, torneio entre todos os terceiros anos daqui de Americana. E nesse torneio colocar um time da Polícia Militar junto. Isso, vai ser bacana demais. Não é? Sabe o que acontece, Luquinha? Quando chegar na rua e a gente vê, aqueles alunos via a viatura da Polícia Militar, vai acontecer o quê? Poxa, policial, como é que você tá? Vai ajudar.
Esse é o objetivo principal, né? Então, hoje, a gente não adianta ser mais realista do que o rei. E eu falo para os nossos policiais militares, humildade. Nós temos o privilégio, como policial militar, de ter um salário para ajudar pessoas. E temos que fazer isso. E o policial ele faz, né? Fora da polícia ele procura ajudar, né? Levar para alguém que precisa uma cesta básica. Existe muito. No nosso batalhão, quantos policiais, né, inclusive, foram alvos de elogio da minha parte formalmente por estar fazendo isso? Tivemos um caso de uma pessoa que tentou o suicídio. O policial sabe o que ele fez? Depois que conseguiu salvar a pessoa, não parou por aí. Foi lá, comprou um botijão de gás, porque o cara não tinha um botijão de gás. Você lembra disso aí? Lembro. Poxa, que bacana! Foi publicado, né? Cabo constante. Olha, o trabalho da equipe. Então, nossa polícia militar não é simplesmente estar prendendo ladrão, porque estamos fazendo com maestria. O 19º Batalhão está aprendendo muito. O número de pessoas que são presas aqui no 19º Batalhão, nos 5 municípios, entre marginais presos em flagrantes, ou por mandados de prisão, ou por menores apreendidos, daria para encher uma penitenciária por ano. É que eu não vou lembrar de cabeça. Tem uma matéria, se tá na puder ver depois, que colocamos, né, a estatística do 19. É surpreendente mesmo. Comparado com o estado inteiro, a gente tem uma grande porcentagem das prisões por parte daqui. E isso é fruto do trabalho de quem? Da nossa tropa na ponta da linha, da qual tenho muito orgulho disso. A sociedade civil, ela tem reconhecido isso, coronel? Ela tem conversado com os homens nas ruas, ela tem procurado até o próprio comando para reconhecer esse trabalho que as estatísticas revelam? Tem, tá? Aqui um exemplo disso. Você mesmo, uma pessoa, né? Só de estar dando oportunidade de estar aqui hoje conversando, isso é um reconhecimento, viu, Vargas? Eu te agradeço muito por isso. O Luquinha que está aqui, né? Toda a equipe. Nós temos também um outro programa da Polícia Militar, que é o programa Vizinhança Solidária. Isso também falar porque está abrangindo, né? Estou fortalecendo a Vizinhança Solidária. Inclusive indo a campo para ministrar palestras. É legal o senhor explicar desde o início como faz para o bairro ter, para os vizinhos, porque eu vejo que tem bastante dúvida. O pessoal às vezes pergunta. Olha que legal, né? Quantos temas aqui, né? Daria para estar falando só sobre isso em outro momento, né? E eu sei que a comunidade gosta. Hoje eu dei uma entrevista numa rádio e começou a chover perguntas sobre vizinhança solidária. É uma pena que o tempo foi pouco. Vizinhança Solidária é um programa da Polícia Militar. E o próprio nome já diz tudo, tá? A própria vizinhança, de forma solidária, elas passam a cuidar um dos outros com relação à segurança do seu bairro. Usando um instrumento muito importante, que é a tecnologia. O quê? WhatsApp. Sim. Olha que maravilha. Então, hoje, por exemplo, eu já tive contato com o presidente do CONSEG, por coincidência, tá? Para estar reunindo todos os tutores, são os líderes de cada grupo. Eu quero fazer uma reunião, já estou sendo inserido nestes grupos, e eu quero fortalecer, aumentar o maior número possível de grupos aqui em Americana, porque eles serão os olhos da Polícia Militar, da Guarda Municipal. O policial participa do grupo também, participa, né? Pode participar. Não esquecendo que o grupo não é utilizado para atendimento de ocorrência. Não, é sempre o 90. Mas lá, algumas informações básicas que ajudam no planejamento é muito útil para a gente. E para que eles troquem informação entre eles mesmos. Por exemplo, já aconteceu de no grupo, eu já vi, tem um carro estranho em frente à minha casa. Né? E alguém do grupo fala, esse carro aí é de um parente meu. Esse carro começa a trocar ideia. E o marginal, sabendo disso, sabendo que existem esses grupos de WhatsApp, que a comunidade está unida, ele pensa 2 vezes antes de agir. Só dar um assunto. Pessoal, faz a pergunta no Facebook, no YouTube aí. Aliás, o WhatsApp não vai sair aí não. Faz a pergunta aí. Aliás, né, Lucas? Não para de mandar aqui. Esse 7º episódio do Pod Padrão, que está recebendo o Tenente Coronel Daniel, que é o comandante do 19º Batalhão, tem a possibilidade de quem está nos assistindo interagir conosco. Você está no Facebook, você que está no YouTube, tem essa possibilidade, né, Lucas? Interagir. Pare de mandar no meu WhatsApp que eu vou parar de olhar, hein? A Priscila Araújo da Silva diz o seguinte: boa noite.
O que o senhor acha do trabalho das policiais femininas aqui na nossa região? Sendo que a ocorrência do mês do batalhão tem uma policial feminina. Priscila, esposa do Sargento Batista. Ah, não, acho que Priscila é quem assina, quem assina a pergunta. É a Priscila, esposa do Sargento Batista. Então, eu queria que o senhor falasse, então, respondendo a pergunta e o comentário que ela faz aqui, do trabalho das policiais femininas aqui na região. Poxa vida, a Priscila eu conheço, né? Ela que é a esposa do Sargento Batista, pessoa formidável, exerce excelente trabalho aqui americana. A Priscila, aquele abração lá, ó, estão me devendo um churrasco aí, hein? A nossa família policial militar ela é grande, né? É muito bacana, né? Policiais femininas exercem um trabalho imprescindível, né? Dá um toque especial. Além de serem firmes na prisão de bandidos, tá? Como qualquer homem, não existe diferença. Elas exercem com maestria, um cuidado muito especial com a sociedade, tanto na parte operacional como na parte administrativa. Tanto que para mim é um prazer enorme, né? Nós que fazemos a solenidade de valorização profissional, vai ter uma próxima agora. A gente faz de forma itinerante, vai ser em Santa Bárbara agora, mas corresponde aos 5 municípios. Com certeza nós temos policiais femininas sendo homenageadas. Nós tivemos recentemente, como é que chama, sargento da Força Tática? Prado. A Prado, né? Um abraço para ela, para o esposo dela, ou como é que ele chama? Me ajude. Sargento Celestino. São tantos nomes, são 450 policiais militares, né? Celestino, né? Um casal de policiais militares maravilhosos que exercem um brilhante trabalho aqui no nosso... Fora que é essencial também para o trabalho policial por conta de leis, né? Da abordagem feminina. Sim. Da abordagem também, que agora está em ênfase, né? Sobre a violência doméstica. É muito mais fácil a policial feminina ir conversar com a pessoa que foi vítima de violência doméstica, né? Tudo vai se encaixando, né? Tecnicamente, né? Como bem diz o Lucas, o que acontece? Durante uma abordagem, teoricamente, em regra, só faz abordagem mulher em mulher. Então é imprescindível que tenha uma mulher hoje durante o patrulhamento. Sim. Qualquer horário, né? Mas não é só isso, né? A abordagem, né, é o mínimo, né, do trabalho que é realizado por nossos policiais militares nas ruas. E as mulheres, já trabalhei com mulher, que trabalham como homem no sentido de produzir tanto quanto. A Prada é uma delas, né? A Prada é uma delas, inclusive torcedora, né? Na Copa Cabo Lima lá, é a torcedora mais vibrante, né? Que fique registrado, que né? trabalho que deu, né? E outras policiais femininas, nós temos o privilégio aqui no batalhão de terem várias policiais aqui da área, né? Trabalhando. Isso aqui é um ganho para a nossa sociedade. Certa vez eu ouvi um comentário que me marcou, eu carrego esse comentário há muito tempo. Uma pessoa me falou, olha, o policial militar, os policiais militares são anjos. E anjo não tem sexo. Quando ele falou do trabalho da policial feminina e do policial, né, masculino e feminino, todos trabalham numa mesma sintonia, né? A policial feminina, eles têm a mesma sintonia, o mesmo trabalho, mesmo objetivo, né? O mesmo objetivo, e o resultado é sempre, né, na abordagem, na prisão, né, na condução, enfim, em todo o trabalho. Eu sempre lembro desse comentário aqui. Ó, a gente está num ano político, né, e tem uma pergunta para o senhor aqui, o Cristiano Paulino. Faz qual pergunta, Lucas? Coronel, o senhor pensa em ingressar na política após encerrar a carreira na polícia ou até mesmo antes de encerrar a carreira? Fala sobre política. Todos nós somos políticos. O que é política? É a arte de fazer gestão. Exatamente. Eu já faço política há 30 anos. Eu faço gestão na administração pública. Ainda mais fazer uma política boa, né? Com certeza. Quando eu falo política, a política boa. Não estou falando de politicagem. Sim, né? Diferente. Já durante a minha carreira, recebi convites. Quem que perguntou? Cristiano Paulino. Cristiano Paulino, muito obrigado pela pergunta. É um prazer, tá? Já tive vários convites durante a carreira, desde a época que eu era tenente. Mas eu nunca entrei para a política, porque eu tenho um carinho tão grande pela minha carreira, no sentido de querer completá-la até o final, não desmerecendo os demais que entraram na política, não. Foi uma escolha minha. Né? Foi uma escolha minha realmente ficar até o final.
parabenizo aqueles que nos representam, né, policiais militares que entram na carreira mesmo no meio, é muito importante. Precisamos de representantes que cuidem dos interesses da polícia militar, que é o interesse da sociedade. Né? Então, eu falo que eu já sou político no sentido de fazer gestão, né, na administração pública. Se lá na frente eu vou ser candidato ou não, isso é uma coisa que depende da nossa autoridade maior, que é Deus. Desde que eu venha contribuir com a sociedade, com a comunidade, eu trabalho em qualquer tipo de setor, aposentado ou não. É isso que eu ia falar, o objetivo continua, né? Continua. Além, mesmo porque eu também exerço uma outra profissão. Eu sou professor universitário. Até então eu estava dando aula numa faculdade. Né? Eu sou professor de Direito Penal, estava dando aula numa faculdade. Eu parei de dar aula numa faculdade para ficar me dedicando exclusivamente para o batalhão. Que é o momento... A Americana é uma cidade que eu escolhi para morar. Eu trouxe minha família para cá. E eu quero, durante as minhas caminhadas aqui em Americana, eu quero me sentir seguro. Quando eu sair com a minha família, eu quero me sentir seguro. Então, o que eu puder fazer como comandante da Polícia Militar aqui de Americana, para trazer bem-estar e segurança, eu vou fazer como se fosse a minha casa, como eu fiz por onde eu passei. E como eu estou na fase final de carreira, vamos dizer assim, porque eu sou tenente-coronel, fase final entre aspas, né? Sim. Que eu vou continuar trabalhando até o momento que eu me sinta útil para a sociedade. Eu vou continuar trabalhando. Então, para quem fez a pergunta, eu, né, vou continuar fazendo gestão, sim, o máximo que eu puder, desde que eu traga benefícios para as pessoas. O senhor falou aqui, tem o Alain Buzaranho, que faz uma pergunta também, né? Mas antes de falar da pergunta do Alain, a gente vai manter a pergunta aqui para que quem está nos assistindo possa ler também, mas antes da gente fazer a pergunta dele, o senhor tocou num tema aí que é muito importante, o senhor trouxe a sua família para a Americana. A família é uma base importantíssima, né? Assim, a gente respira a família, eu acho que 24 horas, se o dia tivesse 25 horas, né? Eu falo isso porque, assim, eu respiro a minha família assim, né? Eu tenho a minha esposa, a Vera, que é meu porto seguro. Eu tenho hoje 2 netos, né? Que são maravilhosos, né? Falando nisso, a mulher comentou da última vez, você tá mimando demais os netos. Né? Mas porque uma vez o senhor vai chegar lá, né? O senhor vai ter netos ainda, né, Tenente Coronel? O senhor vai ainda ter netos. Pretendo, para mim seria, né? Esse dia chegar vai ser maravilhoso. Então, mas filha, segura a onda. Mas vai chegar a hora. Mas vai chegar a hora, e eu vou falar para o senhor o seguinte, ó. O que me falaram assim, ó, quando você for avô, o seu neto vai chegar em casa e vai falar assim, ó, não mexe aqui na televisão, não mexe aqui, não tira nada do lugar. 10 minutos depois o senhor está com ele no pescoço, tirando tudo no lugar dele. Então o neto é isso. Então. Eu falo isso porque assim, a família é uma base importantíssima e assim, é uma base para o nosso dia a dia, para o nosso viver, para o nosso trabalho. Né? Eu imagino que assim, o senhor comanda uma família, o senhor tem uma família inteira para comandar, mas tem uma família que te espera, que te recebe, acho que dá força 24 horas. Né? Hoje, né, eu estou vivendo o melhor momento, né, da minha vida. Ou melhor, todos os dias estão sendo os melhores momentos, né? Cada dia melhor, graças ao meu bom Deus. Eu tenho um relacionamento muito bom com os meus filhos, né? Tento passar o melhor para eles, tá? E aprendo muito com os meus filhos. E é uma evolução, né? E aquilo que você falou, neto, né? Tem um ditado que fala, você aprende a ser filho quando é pai. Sim. E aprende a ser pai quando é avô. Exatamente. Não é assim? É bem isso. Então hoje, né, um dos motivos hoje que me faz dar sentido à vida, realmente é a família, são os meus filhos. Tá? Embora hoje, né, eu sou divorciado, mas não tenho o porquê não falar, tenho uma amizade muito grande com a mãe dos meus filhos, uma pessoa formidável, maravilhosa, e uma relação muito perto com os meus filhos. Aprendo muito com eles. E eu passo isso, né? Família é a célula máter da sociedade. Nós temos que prezar sempre. Filhos é a coisa mais maravilhosa que existe. E toda vez que eu faço alguma coisa pela sociedade, eu faço como se fosse para os meus filhos, pensando neles, de coração. Eu costumo dizer que eu sou muito coração, em que pese temos que trabalhar com a razão. Sim. E o que eu faço hoje é por vocação.
Eu sempre falo que eu nunca Polícia tem que ser por vocação, né? E a gente que é policial, eu pelo menos, eu posso dizer que eu nunca trabalhei na minha vida. Porque o meu trabalho eu faço com tanto carinho que para mim é uma diversão. Quantas ocorrências que eu não arrisquei minha vida trocando tiro com bandidos? Troquei. Né? Já passei por situações difíceis de policiais militares morrer nos meus braços. Já aconteceu também, já. Né? Poxa, poderia contar histórias, são histórias tristes, mas que fez parte da minha formação. Eu trabalhei muito tempo trabalhando no policiamento territorial. Sempre fiz isso durante 30 anos, onde adquiri muita experiência. Então, hoje, né, com a experiência que eu tenho, estando aqui em Americana, é deixar um legado muito bacana nesse sentido. Pensando na sociedade, na família principalmente. O Tenente Coronel Daniel, ele é o comandante do 19º Batalhão do Interior e é o convidado deste 7º episódio do Pod Padrão, o podcast do portal de notícias Policial Padrão, que toda terça-feira às 7 horas da noite, ou 19 horas, está conversando, trocando ideias, fazendo uma resenha com pessoas, com convidados muito importantes. E você pode interagir, né, Lucas? Pode fazer perguntas, pode fazer comentários. Deve, na verdade, Como que é muito importante. O Alan, ele diz o seguinte, ó: boa noite. Boa noite, coronel. O 19º Batalhão realiza algum tipo de programa juntamente com a sociedade para auxiliar na redução dos índices criminais na região? Ô Alan Buzaranho, é isso, né? Isso. É isso, né? Exatamente. Ô meu amigo, muito obrigado pela pergunta, muito pertinente. Sim, com certeza. Né? Dentro da filosofia de polícia comunitária, viu, Alan? Nós temos, eu acabei de falar, a Vizinhança Solidária, que é esse trabalho integrado com a comunidade. Nós temos o CONSEG, que é o Conselho de Segurança, viu, Alan? Você pode participar, inclusive, é aberto ao público. Toda cidade normalmente tem um Conselho de Segurança que se reúne uma vez por mês para tratar de assuntos relativos à segurança pública. Lá vai estar o comandante da Polícia Militar, vai estar o delegado de polícia, vai estar a Guarda Municipal, ou seja, as pessoas que estão ligadas à segurança pública. Porque segurança pública, a gente não pode esquecer, quando se fala em segurança pública, as pessoas só imaginam a Polícia Militar, né? Já imagina um número na cabeça, o 90. Sim. E segurança pública, em uma das minhas palestras, eu costumo dizer que é um contexto. Não é só Polícia Militar. É uma corrente, onde tem vários elos. Começa pela comunidade, viu, Alan? Tem a Polícia Militar, tem a Polícia Civil, tem o Ministério Público, a quem cabe acusar, processar, tem o Poder Judiciário, a quem cabe condenar as pessoas que a Polícia Militar prende. Nós temos a administração penitenciária, que cabe, teoricamente, prevenir o crime de que forma? Regenerando os bandidos, né? De um certo lado castigando, mas também regenerando para que eles voltem para a sociedade melhores. Eles estão voltando. Nós temos o papel da igreja, que faz parte do contexto de segurança pública. Outros órgãos, como a Guarda Municipal, né, de investigação como a Polícia Federal, é muito grande. A escola faz parte do contexto, também faz. E a comunidade. Que é o principal, eu acho. É o principal, Lucas. E é isso que eu estou fomentando aqui em Americana. Que a comunidade participe. Porque não adianta, se a comunidade não participar junto com a Polícia Militar e os demais órgãos de segurança, não adianta dizer que nós vamos resolver sozinhos os problemas. Não. A responsabilidade é de todos. Muitas vezes o senhor comentou sobre o tráfico de droga, né? Muitas vezes está na rua lá o policial, aí fala assim, por que vocês não prendem o traficante aqui da rua? Mas quem quer? Eu não vou falar porque eu não quero me envolver. Mas é difícil, a polícia não está em todo lugar, né? A todo momento, né? Bom, é grande, rapaz. Eu já até li, eu já vi. Então, Tenente Coronel Daniel, o senhor arrumou um problema, né? Vamos lá. Um problema que... Eu vou ler. Esse é o senhor mesmo que vai ter que Foto forjada do meu marido, continua sendo palmeirense. Eu também, coronel. Brincadeiras à parte, parabenizo o excelente trabalho da Polícia Militar, que sim, desempenha um trabalho diário de proteger a sociedade, evitar crimes, evitar suicídios e prevenir que muitas crianças ingressem no mundo das drogas. Há muitos julgamentos pela sociedade, mas só quem veste a farda sabe o peso
quer a responsabilidade de vesti-la. Afinal, todo militar é um ser humano. Parabéns. Poxa, que bacana ouvir isso. Ariane, realmente, né? Brincadeiras à parte, mas que ele me deu aquele presente, ele deu, viu? Depois se acerta com ele, né? Mas bacana, né? Esposa de um policial militar, é uma heroína com certeza, porque imagine, ela tá em casa agora, né? Família, o esposo dela tá aqui nas ruas, fardado, e com certeza ela tá pedindo a Deus para que ele volte íntegro, física e mentalmente. Porque ser policial militar, não pense que é só a gente cuidar também da nossa integridade física. Nós temos outro fator, a nossa liberdade. Por que eu falo isso? O nosso policial militar, ele trabalha dentro da legalidade. E é um assunto importante que eu falo nas minhas palestras, inclusive quando dou aula de direito para meus alunos, eu falo do seguinte: nós policiais militares somos operadores de direito. O policial na ponta da linha é um operador de direito. Com uma diferença. Olha que interessante. Até mesmo eu, de repente acontece um crime, eu tenho que apurar um crime, né, um crime militar, por exemplo, chegar lá o inquérito para que eu leia os documentos dos autos, para que eu decida. Um promotor, mesma coisa, um delegado, um juiz. Na verdade, estamos operando o direito com tempo, com tranquilidade. E o policial militar, na ponta da linha, que tem que, de repente, em questão de fração de segundos, diante de uma ação que ele se depara, tem que adequar o artigo 23 ou 24 do Código Penal, que é a legítima defesa, que é um estado de necessidade, exercício regular de direito, estrito cumprimento do dever legal, e ele tem que agir ali, corretamente. Porque se de repente ele agir fora da lei e tendo só uma fração de segundos para analisar se aquele caso é um caso que ele deva agir em legítima defesa, se ele errar, ele pode responder por aquilo. Não é grande a responsabilidade? Outra é só liberdade privada, né? Tem pessoas que não pensam sobre isso. Pensa que é fácil? E é só a vida que tem em jogo. Imagina um policial que se depara com alguém que está armado. A lei fala em que situação que ele pode atirar ou não. Claro, simples legítima defesa. Mas quais são os requisitos da legítima defesa? Nossos policiais têm que estar preparados para estar agindo dessa forma. Isso é operar o direito na ponta da linha, e eu nunca esqueço de comentar isso. Por isso que eu falo que nossos policiais militares são heróis nesse sentido. E nunca vou parar de dizer. O senhor aborda realmente um assunto, um tema, e toca num ponto, é isso mesmo, aquela fração de segundos. Ele tem que responder a ele mesmo, responder a todas as prerrogativas de policial que ele tem em fração de segundos. Exatamente. E se ele cometer um erro, né, de repente pode cometer até um abuso, por isso que o nosso policial militar é muito bem preparado, mas pode até perder o quê? A sua vida. É verdade. Que é o patrimônio mais importante e traz como consequências horríveis, que fica a família. Fica a família, e a gente falou muito da família aqui. Exatamente. O Tenente Coronel Daniel é o comandante do 19º Batalhão de Polícia Militar do Interior e é o convidado deste 7º episódio do Pod Padrão, o podcast do Portal de Notícias Policial Padrão. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um intervalo aqui para que a gente possa conhecer todos os nossos colaboradores, os nossos patrocinadores, e para que o convidado também possa tomar uma água, e a gente já volta na sequência ainda conversando bastante. E com pergunta, que tem um monte. E tem várias perguntas, e eu já vou puxar o próximo assunto sobre a sua dissertação sobre a pedofilia na internet, que é um assunto... Assim, e quando eu falei aqui que eu tenho 2 netos, é uma situação muito diferente, viu, Coronel? Porque assim, eu criei meus filhos, não tínhamos as redes sociais. É claro que a gente tinha a ameaça do pedófilo, que é uma situação, mas nós não tínhamos as redes sociais que escondem essas pessoas, escondem muito bem, e que chegam às crianças e chegam terrivelmente muito bem. O senhor sabe disso porque o senhor fez uma dissertação, o senhor vai falar bem melhor do que eu estou falando. Mas eu, como avô, hoje, tenho um neto de 8 anos, um neto de 1 ano, a gente fica precisando de conhecer o que o senhor traz nessa dissertação. Então, vai ser um dos assuntos na nossa volta aqui
desse nosso intervalo para que o nosso convidado possa tomar uma água, respirar. Renovar a água. Exatamente. Ah, posso aproveitar aqui rapidinho? Só falar que entrou novos patrocinadores, Boa. né? No site, né? Aqui Reversa, Sumaré e o Queleuto Posto. E aproveitar que estamos ao vivo, gravando. Quem quiser ir patrocinar o site quanto o podcast, entrar em contato aí com a gente, tá bom? Isso aí é muito relevante aí pra gente continuar esse trabalho aí. Muito obrigado, então.
O Red Bull? Quem foi esse? O 7º episódio do Pod Padrão, o podcast do portal de notícias Policial Padrão, está recebendo nesta terça-feira o Tenente Coronel Daniel, que é o comandante do 19º Batalhão de Polícia Militar. A gente estava falando de futebol agora há pouco. Ele perguntou se o Timão ganhou do Red Bull. Ganhou de 1-0 e continuamos ali bem próximos, né, de uma classificação tranquila para a Libertadores, né? Se bobear, a gente belisca o título, mas estamos bem próximo de garantir a nossa classificação da Libertadores. Ganhamos de 1-0, certo? Inclusive, o atual time brasileiro campeão mundial, qual que é? O Corinthians ainda, né? Depois do Corinthians não teve nenhum brasileiro campeão mundial, né? Não. Aliás, é isso aí. Bom, nessa conversa, nesse bate-papo, a gente estava falando agora há pouco, né? A gente falou de família, falamos de crianças e tal. A gente estava falando sobre esse tema, essa dissertação que o senhor fez sobre pedofilia na internet, que é um assunto recorrente, é um assunto que as famílias precisam todos os dias estar atentas, né? E eu gostaria que o senhor falasse sobre isso com base na sua dissertação. É um assunto delicado. Delicado. Muito delicado. E quando a gente começa a pesquisar sobre o assunto, a gente vê coisa assustadora, das mais horríveis que existe. Sim. Abuso sexual infantil. E eu fiz um recorte no assunto. Eu trabalhei só com prevenção à pedofilia pela internet. Nós temos pedofilia em vários âmbitos, família, escola e assim por diante. Eu falo internet hoje porque isso aqui, para um pedófilo, é o principal instrumento para ter acesso a uma criança. E hoje, graças a Deus, né, até um tempo atrás não, hoje só o fato de você se comunicar com uma criança com assuntos de cunho sexual já é crime. Eu lembro que na época, um pouquinho antes da lei, eu prendi, né? Eu fui atrás de um pedófilo, inclusive tinha um cargo muito importante dentro de um clube. Eu encontrei fotos, fui até a casa dele com mandado de busca e apreensão, e lá encontrei das mais variadas fotos, né, que provavam o relacionamento dele com crianças. Mas infelizmente, como a lei era mais branda naquela época, né, ele ficou solto. Mas hoje ela está um pouco mais severa, deveria ser mais. Muito mais. Então, não é, Lucas? Então daí a minha preocupação. Então eu falei assim, poxa, no que eu posso contribuir, tá, para a sociedade através da nossa Polícia Militar com essa dissertação? Porque, para quem não sabe, para ser major, oficial superior na Polícia Militar, você tem que prestar um concurso interno. Aí você presta esse concurso, que é aí você faz um mestrado profissional. Tá? E meu tema foi esse, prevenção à pedofilia pela internet. E durante minhas pesquisas, né, se eu for entrar num assunto aqui agora, considerando que é um assunto bem específico, né, pode ser que crianças estejam assistindo, então não tem nem como eu tocar em muitos detalhes. Sim. Mas existem várias espécies de parafilias, das mais diversas. De pessoas que têm desejo, por exemplo, em fazer sexo com pessoa morta. E assim por diante. Coisas que a gente nem imagina. E pedofilia, que é o desejo por uma criança, infelizmente é algo recorrente. Está em todas as classes sociais. Tem países, por exemplo... Em todos os lugares, né? Enfatizar, porque às vezes fala assim, dentro de casa não tem. Tem.
E vou mais além. Nós temos pessoas no mundo político que apoiam essa causa, que entendem que seria natural um adulto ter relação sexual com criança. Que a criança, por exemplo, de 10, 11 anos, ela pode ter o livre-arbítrio de escolher ter relação sexual com um adulto. Pasmem, tem pessoas que pensam assim. Então é uma luta constante entre o bem e o mal. Então a minha contribuição nesse sentido é uma palestra para pais de alunos, né, mostrando qual que é o perfil do pedófilo, para estar atento, estar fiscalizando as suas crianças na utilização de celular. Sim. Será que os pais estão vendo com quem elas estão se comunicando? Tem até aplicativo, né? Que é legal enfatizar, que monitora, né? Tem. Aquele YouTube, que nem o YouTube tem o geral, depois tem aquele YouTube Kids tal, que vai filtrando. Tem que ficar ligado porque vem de tudo quanto é lado, né? Com certeza, Lucas. Daí a importância dos pais estarem atentos. Porque um pedófilo é um cara muito inteligente. O perfil dele é de ser uma pessoa muito inteligente. E uma pessoa paciente. Se ele escolhe um alvo, ele vai tentar até o final. E hoje ele começa por aqui. Quase como se fosse um psicopata, assim, de manipular e pensar, assim, ou eu estou exagerando? Então, é que na cabeça eu não vou entrar na seara, né? Sobre uma polêmica, se ser doença ou não. O que nós temos que levar em conta é o seguinte: é crime. Ponto final. E tem que ser o mais. fato da pessoa, olha aqui, me compreendam bem. Por exemplo, vamos pegar o iter criminis, o caminho do crime. Sim. Vamos falar sobre a cogitação. O fato da pessoa cogitar em praticar um crime, não preparar, é crime. Se eu chegar a pensar assim, por exemplo, eu quero matar alguém. Se alguém falar, eu quero matar alguém, é crime. Ela desejar matar alguém, é crime? Não. Teoricamente, a pessoa, então, que desejar uma criança, não é crime. Porém, tem uma lei. Se a partir daí você pratica atos de execução que começa pela comunicação com uma criança, por um WhatsApp, um Facebook, um Instagram, já passa a ser crime. Ter, então, contato físico, não há nem que se falar, né? Aí já cai no estupro de vulnerável. Mas aí seria um tempo que a gente está discutindo aqui, dentro da seara do direito penal, que levaria um bom tempo para falar só sobre isso. O senhor, como um especialista no tema, um estudioso no tema, um palestrante do tema, qual o principal conselho, qual o principal recado que o senhor dá aos pais, aos avós, aos tios, aqueles que são tutores de crianças hoje? Qual é a principal recomendação? Vamos lá. Crianças que chegam em casa, de repente, com um presentinho. Olha, eu ganhei isso. Não é que a mãe fala, que bacana você ganhou. Eu ganhei uma caneta, ganhei um doce. Não para por aí. Pergunta, de quem você ganhou? Vai lá e investiga. Cuidado com crianças, de repente, em festas. Deixar sozinho. Deixar sozinho. O pedófilo, para satisfazer as suas lascívias, ele precisa de 1 minuto com a criança. E esse 1 minuto pode causar um trauma pelo resto da vida dela. E quando eu falo de pedofilia, a vítima não é criança de 10, às vezes 9, 8, 7 anos, não. 1 ano. 1 ano, Bebê. 1 mês. Se eu falar aqui agora, né, de situações de como crianças foram já encontradas, lá em São Paulo eu prendi, em flagrante, eu era tenente, um pai que tinha Não pode se chamar assim, né? Dizer. um ser humano que é biologicamente o pai, né? A descrição tem que ser assim. Que cometeu estupro contra o filho. Hoje estupro, né? Todos sabem que mudou agora o conceito, Sim, né? sim. Tanto faz a vítima ser homem ou ser mulher. mulher. Tá? Mas aí eu teria que detalhar Sim, que não seria, né, o canal adequado. Numa palestra, se tiver só adultos, aí tudo bem, eu falo com mais detalhes. Comara, aproveitando, o senhor usa sua rede social para falar alguma coisa disso ou não? Também o uso. O senhor pode passar para
pro pessoal que tá assistindo, para depois ver? Claro. Suas redes sociais. O meu Instagram, tá? É simples, é TT, Coronel _ Daniel. Daniel é fácil lembrar, né? Só lembrar do Daniel na Cova dos Leões. Nós estamos, né, Luca? Trabalhando na Cova dos Leões, numa sociedade cheia de marginais. Eu penso assim, né? Daniel representa muito isso, é bíblico, né? Por isso que não é difícil esquecer meu nome. Então é T Coronel _ Daniel. Lá, de vez em quando, né, eu toco no assunto e falo sobre isso como forma de estar orientando os pais. O pedófilo, eu não sei se posso comparar assim, que eu vou ofender o animal, mas ele é um camaleão. Mas a gente ofende o animal quando faz isso, né? Mas assim, ele se disfarça, ele se transforma e ele está presente em locais que a gente nem imagina, né? Então, isso que é duro falar. É que eu tenho a preocupação, Sim, claro. né, de estar falando algumas Sim, claro, coisas claro. que o objetivo é trazer uma boa percepção de segurança. Né? Nós temos que tomar cuidado em qualquer ambiente, inclusive familiar. Bom, a gente está conversando nesse 7º episódio do Pod Padrão, o podcast do Portal de Notícias Policial Padrão, com o Tenente Coronel Daniel, que é o comandante do 19º Batalhão do Interior, aqui em Americana, e comanda 5 cidades. Eu quero mandar agradecer a La Benfica, a pizzaria que fica na Praia Azul, né, em Americana, que nos mandou uma pizza aqui. O Coronel gostou do que saboreou aqui, né, Coronel? Tava boa? Eu ia falar exatamente sobre isso, né? Vocês pegaram a primeira melhor entrevista que eu já fiz, porque afinal de contas me serviram uma pizza ali quentinha, né? Ainda bem que eu cheguei antes, que o Barreto, meu amigo, já estava comendo tudo quase, né? Mariane, Ainda bem que poxa vida. Ainda bem que nós fizemos um ainda bem que intervalo. teve intervalo, eu estava preocupado já. E o duro é você falar que também depois de comer uma pizza boa daquela lá, o estômago já viu como é que fica, né? Por falar em comida, Deixa eu só aproveitar, falar o endereço. claro, A La Benfica fica na Rua Maranhão 839, tá? O número aqui, se estiver atualizado, é 19992718523. La Benfica. Quem quiser, pede lá que, ó, é é sensacional. boa mesmo. Por falar em comida, o Tenente Coronel, quando está em casa, gosta de cozinhar, sabe cozinhar, né? Essa pergunta, sabe cozinhar, gosta de estar preparando um prato e tal, ou é aquele que chega só, eu sei cozinhar, frita um ovo e tá bom. Tá. Olha que bacana, né? Você falou num assunto interessante. Eu sempre eu busco dinâmicas de grupo. Tá? A gente procura através do esporte, não é verdade? Sim. O que a gente criou no batalhão? Nós queremos uma dinâmica de grupo para unir os nossos colaboradores. No batalhão nós trabalhamos com 70 policiais militares. Sim. E não tem nada mais legal, demonstração de afeto, que é você cozinhar para outra pessoa. Olha aí. E mais, você aprender a servir. Servir o próximo é muito bom. Sim. Nós criamos no batalhão, durante um mês, uma dinâmica de grupo que consistia, eu dividi o batalhão em várias equipes, né? E cada equipe, inclusive o Barreto fez parte da minha equipe, aprendeu comigo várias coisas. Mas o que ele fez? Aí você tá Depois cozinhando. você Não, o conta. que eu fiz. O que eu fiz. Ele foi o meu auxiliar. Mas aí eu conto detalhes se vocês quiserem. Porque não prestava Pode pra fazer perguntar. nada. Não, aí vocês perguntam, tá? Tá. Eu vou concluir só o que foi essa dinâmica de grupo. Pega um pouquinho de sal. Então, no horário de almoço, nossos policiais tinham o quê? Que sair para almoçar em casa. E eu evito que os policiais saiam do batalhão para almoçar, tanto que nós tínhamos um cozinheiro, porque tem o risco de trânsito e tudo mais. Então, quanto mais tempo o policial ficar ali, né, A produção é melhor, é a produção é maior. Sim. Eles gostam disso. Então, nosso ambiente lá é muito saudável. E nessa dinâmica, cada grupo cozinhava por 3 dias. Olha aí. E ao final, nós fizemos uma votação. Uma votação para ver qual que era o melhor prato. Qual que era a melhor organização. Ser chefe do batalhão. Melhor atendimento. Exatamente. Ele está comigo lá. Na próxima reunião, a gente vai mostrar quem foi o campeão. Eu, inclusive, fui um dos cozinheiros. Né? Eu,
o Barreto, meu Major Porcídio, aqui me permita Mas falar o não é o nome senhor que dele. vai escolher, não. A Só vai Fabiana. escolher o senhor mesmo. O quê? Vai ser uma mesa, né, diretora para escolher. Senão o senhor escolhe o senhor mesmo. Não, tem votação. Para escolher o campeão? Tá. É. Votação. Tá bom. Democrático, com certeza. Não, o que é isso? Foi democrático. Né? E tocando nesse assunto, né, quem escolheu o prato para concorrer fui eu. Um prato que eu faço. O melhor estrogonofe de carne do Brasil. Sou eu quem faço. O Barreto que está aqui do meu lado, ele aprendeu a cozinhar comigo. Com certeza ele levou essa ideia para a mulher dele lá, deve ter feito lá para a família dele, ganhou muitos frutos com isso. Fui eu que ensinei, viu? E no batalhão, deu certo. Todos adoraram, pediram para fazer mais e aumentou a união entre os policiais militares numa dinâmica de grupo que várias empresas fazem. Algumas empresas ficaram sabendo desse trabalho nosso, estão querendo inclusive copiar nesse sentido. Fizeram um ágape lá, né? Bacana, né? Eu inclusive servi os meus policiais com muito prazer na hora de fazer a comida e servir. Eu, Barreto, né, brincadeiras à parte, né? Fizemos junto a alimentação, o Barreto, né? Conhece bastante também, ele gosta. Então, dentro desse assunto aí, tá? Eu gosto de cozinhar também. E como você faz um estrogonofe? Vamos lá então na receita, né? Olha lá, a receita. Primeiro na receita, o estrogonofe do comandante, hein? Esse é especial, hein? Vamos lá. Primeiro na escolha da carne, né? Pô, tem que ser uma carne boa, né? Uma carne macia, uma carne de qualidade, né? Só que aí o detalhe, os ingredientes todo mundo sabe, né? Creme de leite, ketchup, mostarda e tudo mais. Só que um detalhe, falar agora como que é feito, eu não posso fazer isso. Sim. Porque é segredo de Estado, claro. tá bom? É. Se quiser depois, me procure aí no privado que eu posso até vender a receita. E qual a melhor carne? A carne que o senhor usa no seu estrogonofe? Qual é a carne que o senhor indica? É uma carne magra, né? O alcatra cai bem. Cai bem? Cai bem. Boa. O alcatra cai bem. Uma boa dica. Gosta de filmes, gêneros de filmes? Sim, gosto. Filmes educativos, gosto de ficção também, Sim. Filmes épicos, né? Eu gosto bastante. Eu também gosto de filmes épicos. É bacana. A gente, né? Muita gente me fala, pela profissão que eu tenho já há 40 anos ou um pouco mais, ou um pouco menos, como repórter policial, você gosta de filmes policiais? Eu falei assim, olha, a gente vivencia essa situação todos os dias, todas as horas e tal. Então, quando eu vou assistir um filme, eu gosto de uma situação, de um filme, um outro tema, né? Os filmes épicos são, né? A gente pode fugir um pouquinho dessa, né? Dessa coisa que, por exemplo, o senhor deve ter assistido, sim. Eu assisti o Carandiru. Carandiru. Eu achei o filme, eu não gostei, eu não aprovei o filme porque você sai com uma sensação de que lá dentro de que quem está lá, claro que quem está vive no resort. Que quem está preso ele tem o direito da regeneração, ele está lá para se regenerar, mas não é daquele jeito, né? De repente muitos saem com, olha, nossa, é assim, e não é daquele jeito. Então, eu faço uma crítica aí ao filme Carandiru justamente porque eu não gostei do filme, porque assim, não retrata a realidade que o senhor sabe como quem está no trabalho de segurança sabe como que é, que lá dentro é outra situação e não é aquilo que o filme retratou, né? Ficou muito poético para a situação que não é tão real assim, não é tão poético assim, né? Enfim, e eu fujo dos filmes ligados a essa área justamente por conta de... A gente conhece um pouco, conhece até bastante do dia a dia, e às vezes você se choca com a falta de realidade que tem nos filmes, né? Policiais, às vezes. Sim. O Carandiru, né? Retrata um episódio que aconteceu em meados, foi em 92. Foi o ano que eu acho que eu entrei na polícia, inclusive. Foi justamente esse ano. Foi o ano que eu entrei na polícia, né? Então, o filme você tem que olhar, né, com olho, com certo filtro, né? Sim, que nem sempre... E a realidade daquele ano era totalmente diferente. Aqueles anos eram diferentes, a gente sim. sabe que... Enfim, mas essa questão, eu entrei no tema justamente para dizer assim, muita gente fala, você gosta de filme policial? Não, eu não gosto. Eu não assisto.
Eu não gosto, eu não assisto. Não é um tema que me agrada. O senhor falou em filmes épicos, eu assisto. Muitas produções aí, enfim, mas eu não vou nessa seara de filmes policiais, né? Comando, a gente falou muito que o senhor é comandante, a sede do batalhão fica em Americana, né? Mas o senhor comanda 5 cidades, até essas 5 cidades a gente faz a cobertura de matéria policial, né? E o que o senhor diz da realidade de cada cidade? É diferente? Como que o senhor sente isso? Ô Lucas, assim, durante minha carreira, eu sempre fiz o que eu faço hoje. Trabalhando no policiamento territorial, comandando cidades, desde quando era tenente. Primeira cidade que eu comandei por 12 anos, Santa Rita do Passa Quatro. Né, quem estiver assistindo, com certeza deve ter alguém assistindo. Se não assistir agora, vai assistir depois. Cidade, inclusive, que me premiou com o título de cidadão de Santa Ritense. Eu passei por mais ou menos 50 cidades. Então, eu tenho experiência Sim. da peculiaridade de cada uma. E tem diferença, sim. Tem. Né, dos interesses, da população, das pessoas, da história. Tem. E cada cidade, a gente lida conforme os interesses da sociedade dentro da legalidade. Mas que tem diferença, tem sim. Tem cidade, por exemplo, com índice de furto de veículo é maior do que outra. Tem outros que, de repente, é homicídio. Tudo depende da característica da população que ali está. Né, das atividades que são exercidas naquela cidade. Então tem. Nos 5 municípios aqui, é claro, a nossa cidade um pouquinho mais distante é Engenheiro Coelho. Cidade pequenininha, do interior. Os índices criminais lá praticamente quase zero. Quanto maior o número de habitantes, com certeza, maior o número de índices criminais. Embora os nossos índices aqui nos nossos 5 municípios, graças a Deus, comparativamente, estão excelentes. Mas nós temos a preocupação de constantemente combater e prevenir o crime. Então, quanto maior a cidade, que nem Santa Bárbara e Americana, é algo especial, uma conurbação. Sim. São cidades ligadas na zona urbana. Eu trabalhei em cidades que tinham 16 municípios, a área do 24º Batalhão, por exemplo, fui coordenador operacional lá. 16 municípios, não tem conurbação. É um município distante do outro. Tá? Então, a conurbação aumenta a densidade demográfica. Nós estamos aqui perto de uma rodovia muito importante, se não a mais importante do Brasil, rodovia Anhanguera, Bandeirantes. O acesso de pessoas é muito grande. Então, tudo isso traz um impacto realmente para a segurança pública. Aliás, a rodovia Anhanguera já é uma avenida, né? Ela tem uma característica de avenida, né? Porque assim, ela tem Fluxo maior. e assim, ela é literalmente habitada, né? Empresas, até residências, hotéis, ela é habitada, né? De repente, em determinados trechos da Anhanguera, o senhor se sente numa grande avenida, né? Verdade, né? verdade. Eu comando, dessas 5 cidades, né? As análises criminais não são feitas geral do batalhão, né? Elas são feitas por cidade, para analisar exatamente cada detalhe criminal da cidade em si, né? Para poder Lucas, trabalhar e poder o capitão fazer o trabalho naquela cidade. Eu vou explicar aqui de forma bem singela como é que funciona a estrutura do nosso batalhão, para entrar nesse assunto. O batalhão hoje fica sediado em Americana, abrange 5 municípios, né? Americana, Santa Bárbara, Cosmópolis, Arthur Nogueira e Engenheiro Coelho. O batalhão se descentraliza em 4 companhias. A primeira companhia fica aqui em Americana, temos o capitão que cuida, né? A segunda companhia fica em Santa Bárbara, também temos uma capitã que cuida de Santa Bárbara. E a terceira companhia fica em Cosmópolis, que abrange Cosmópolis, Arthur Nogueira e Engenheiro Coelho, um capitão. E a outra companhia é de Força Tática, que fica em Americana. Toda semana nós temos a RAC. O que é RAC? Reunião de Análise Crítica, onde lá é através dessa reunião que nós fazemos todo o planejamento do nosso policiamento. E lá nós não vemos só números, quantidade. Nós fazemos uma análise qualitativa. Então, por exemplo, vamos pegar furto de veículo. Nessa reunião, a gente vai querer saber, além dos números, a quantidade, quais marcas de veículos foram mais furtadas, né? Dessas marcas, quais os modelos mais furtados, desses modelos, qual a cor do veículo que foi furtado, Modos operantes. tudo. E
para partir daí, a gente se reunir com a tropa e falar, nosso plano de ação é esse. Os locais onde estão sendo realizados os furtos são esses. Não é simplesmente por achismo. A Polícia Militar é uma instituição muito técnica. A Polícia Militar do Estado de São Paulo é a melhor polícia do Brasil. Olha lá se não for a do mundo, assim considerada. Isso pela produtividade dos nossos policiais militares. Então trabalhamos com planejamento e técnica. Voltando aos temas do seu dia a dia, o senhor falou de filmes. Teatro, dá tempo de assistir? O senhor, alguma peça? O senhor gosta de assistir peças de teatro? Enfim. Assisti recentemente. E lá, acho que no Instituto Bandeirantes, aqui perto da Nossa Senhora de Fátima. Né? Assisti sim, é importante, é entretenimento e foi muito bacana. Dessa vez foi um stand-up, né? E esse clima descontraído que eu trago aqui é importante para a nossa tropa. Sim. A minha função como comandante é viabilizar o trabalho deles. E não pode existir pressão. Tudo com responsabilidade. Quando você falou de teatro, né? Eu costumo dizer que sorrir prolonga a vida. Sim. Esse é um dos meus lemas. Então, os meus policiais militares somos bem preparados, seres humanos, que eu faço de tudo como um comandante viabilizar o melhor clima organizacional para que eles possam desempenhar o trabalho deles. O senhor está em Americana no comando há um ano. Fiz um ano agora, exatamente dia 26 de agosto. Que avaliação o senhor faz? Foi um presente de Deus para mim na minha vida, o 19º, principalmente pelo ser humano que compõe um batalhão. Está sendo presente, estou aprendendo muito com esse batalhão, a cada dia a mais. Operacionalmente, é um batalhão excelente, é um batalhão que no estado de São Paulo é referência a um prêmio de qualidade. Ele é grau ouro no prêmio de qualidade, quem conhece sabe o que eu estou falando. Nós temos controle sobre todos os nossos processos e recentemente participamos também de outro prêmio. Estamos sempre inovando e buscando qualidade em nossas atividades. O senhor é um amante do futebol, pratica futebol, é torcedor, gosta de futebol, ano de Copa do Mundo, o que o senhor espera? Como eu espero, como torcedor, poxa vida, que a nossa seleção seja campeã, né? Para quem gosta de futebol, até que eles não gostam muito na época, né? Porque aí vem o sentimento de patriotismo, né? É o nosso país numa disputa. E para quem gosta de futebol é maravilhoso. Minha sensação, desde que eu me conheço por gente, na época do Sócrates, e o Zico jogava a seleção de 82, sim. E para mim foi a melhor seleção até hoje, embora não foi campeã. Jogava muito. Né? Então eu sou amante, sabe do quê? Do esporte. Porque traz bem-estar, saúde. No nosso batalhão, por exemplo, nós criamos lá uma sala de musculação. Nós temos também um tatame na sede da primeira companhia, onde os policiais praticam artes marciais. Ou seja, o que eu puder fazer para o bem-estar dos policiais militares, eu estarei fazendo nesse sentido, que é através do esporte. Tenente Coronel Daniel, comandante do 19º Batalhão de Polícia Militar do Interior, o convidado deste 7º episódio do Pod Padrão, o podcast do portal de notícias Policial Padrão. Lucas, o entrevistado da semana que vem já está na agenda, né? Já está no bolso do colete, né? Já está convidado, né? Sim, já está. E é de Nova Odessa, né? É a Gessene Favre e o marido dela. Ela é psicóloga, guarda municipal aqui da cidade de Nova Odessa, o marido dela também. Vai ser um excelente bate-papo também. Boa. Tenente Coronel, eu quero agradecer a sua participação. A gente tem tanta coisa para falar, a gente poderia ficar aqui 5 horas falando. O senhor mesmo comentou muita coisa para ser falada, mas é claro, a sua agenda também de trabalho, ela não para agora. Eu sei que o senhor trabalha há muito tempo, o senhor tem muitos afazeres, e o senhor tirou um tempo para vir aqui, para conversar conosco, com quem está nos acompanhando aqui. Eu quero agradecer a sua participação e, assim, foi realmente uma honra conversar com o senhor e saber da sua história, saber do método de trabalho que o senhor administra aqui no batalhão há um ano e que perdure por muito tempo. Viu? Amém. Para finalizar, se vocês me permitirem, né, eu rogo a todos aí que orem a Deus pelos nossos policiais militares, por todas as autoridades, por mim, para que Deus possa guiar, né,
em minha gestão, as minhas decisões, para que eu possa fazer o melhor para os meus policiais militares e para todos aqui da região de Americana e Santa Bárbara. E como te seguir no Instagram? T_Coronel_Daniel. Muito obrigado, Lucas. Agradeço demais, comando. O senhor foi excepcional aí na entrevista. Uma das melhores entrevistas aí que a gente teve. Muito obrigado por aceitar o convite, por estar aqui conosco. A agenda realmente, a gente sabe que é demais, né? Passa o tempo, né? Que seria do serviço, né? E a gente agradece. Muito obrigado. Terça-feira que vem, toda terça-feira, 7 horas da noite, 19 horas, o Pod Padrão, o podcast do Portal de Notícias Policial Padrão. Muito obrigado e a gente tem um encontro, então, na terça-feira.